Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Luiz e neste vídeo nós faremos um plugin para o nosso jogo. Um plugin que vai instanciar cenas conforme nós quisermos. Instanciar é quando você pega uma classe e cria um objeto dessa classe, falando em orientação a objetos. No caso do Godot, é quando você pega um desses tipos de nó e cria um nó definitivamente aqui dentro da sua cena. Então, o Arma, por exemplo, é uma instância de Kinematic Body 2D e o jogador também, assim como o Tilemap é uma instância de Tilemap. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao Gus Game Dev, que em uns vídeos atrás dele usou uns vídeos mais antigos meus como base para poder fazer um movimento escorregadio, que ficou bem legal. De vez em quando ele até aparece aí nos comentários. Se você por acaso não conhece o canal dele ainda, eu estou deixando na descrição do vídeo. Os vídeos dele são muito bons, ele tem vídeo de Godot 3 e também de Unity. Mas agora vamos ao que interessa. Antes de tudo, nós precisamos preparar uma pasta para o nosso plugin. Aqui, na raiz do seu projeto, crie uma pasta chamada Add-ons, que é uma pasta que o Godot vai procurar automaticamente quando ele estiver caçando os plugins que você tem instalado. Então, entre no Add-ons, cada plugin tem a sua própria pasta e nós vamos criar uma pasta para o nosso plugin que nós estamos criando agora. Essa pasta vai se chamar Instanciador de Cenas. Cliquem aqui para criar, entra na pasta. Agora tem um porém. Nós precisamos criar um arquivo chamado plugin.cfg e o Godot não consegue editar arquivos que não sejam próprios dele, que não sejam GDScript. Então nós vamos precisar abrir outro editor de texto. Então eu abri o meu editor, que é o Eram. Dentro da pasta instanciador de cenas eu vou criar um novo arquivo chamado plugin.cfg. Dentro desse plugin.cfg, na primeira linha você abre colchetes, digita plugin, fecha colchetes, e aqui nós vamos fazer algumas configurações básicas do nosso plugin. Definir, por exemplo, o nome, instanciador de cenas, descrição, description, o autor, e eu vou colocar aqui o meu canal, a versão, para as pessoas saberem qual a versão do seu plugin, se você for manter ele a longo prazo, e um arquivo de script que configura, que carrega e que faz tudo do seu plugin. Eu vou chamar de pluginscript.gd. Salva. Aqui estava errado, instanciador. E pode fechar, que nós não vamos precisar agora mais do nosso editor. Dentro do arquivo de recursos da aula de hoje, você vai achar duas imagens, um icon.png e um placeholder.png. Eu vou copiar as duas aqui para dentro agora. Pronto, aqui estão as duas imagens, o icon.png e o placeholder.png. Nós vamos usá-las daqui a pouco. Agora nós precisamos criar o nosso plugin script.gd, como definido no nosso arquivo de configuração. Vem aqui no script, arquivo novo, em modelo, coloca empty, totalmente vazio, e caminho, você vai selecionar a pasta do nosso add-on e colocar o nome aqui, não é mesmo? Plugin script.gd. Salvar, criar. Ele vai dar extends em editor plugin, que é necessário para a gente ter a base para criar o nosso plugin. E aqui no topo nós precisamos usar a palavra tool. A palavra tool significa que esse script vai rodar dentro do editor diretamente. Agora nós precisamos de duas callbacks, a func enter tree, dá um pass por enquanto, e a func exit tree, que eu vou dar um pass por enquanto também. Por enquanto é isso, nós precisamos criar um novo script que vai ser um nó customizado, um nó personalizado que nós vamos fazer para ser esse instanciador. Então vem aqui em arquivo, novo, em modelo deixe em no comments, procura aqui pela mesma pasta e eu vou chamar esse nó de instanciador de cenas.gd. Vou salvar, criar. Nós vamos dar extend em Node 2D. Vamos precisar de algumas características do Node 2D para o nosso nó. E declarar uma variável que nós vamos dar export nela. E vamos dizer que ela é uma packed scene, var cena. O export nós já vimos antes, mas se você colocar entre parênteses um tipo de dado, ele vai aceitar dentro do editor apenas esse tipo de dado. Então o export deixa a gente editar a variável cena no editor, e quando a gente faz isso, ele vai esperar por um packed scene, ou seja, por uma cena. A gente pegar uma cena aqui dos arquivos e arrastar para o editor. Outra coisa é que o editor, quando ele vai modificar essa cena, ele usa uma função set. Então nós vamos precisar definir uma função set. Para fazer isso, a gente vai colocar setGet, setCena. E basicamente, aqui nessa função que nós vamos criar agora, setCena, ele vai receber um valor novo
E a gente pode colocar aqui cena igual ao valor novo. Quando nós modificarmos o valor pelo editor, o editor vai chamar essa função setCena. Dentro dessa função nós podemos fazer qualquer coisa e o que nós vamos fazer por enquanto é definir um novo valor para a cena como esse valor passado pelo editor. Vamos precisar de uma variável chamada contador. Começar como 0. Essa variável vai guardar quantas cenas esse instanciador de cena instanciou. Então, se nós tivermos instanciado 1000 cenas, ele vai ter um valor 99, já que ele está começando com 0. E agora vamos fazer a função que vai fazer a magia desse plugin. Função instanciar. E para instanciar, nós precisamos de uma instância. Então, a variável instância vai ser igual a cena.instance, que é um método que faz uma instância dessa cena. Ou seja, ele cria essa cena e carrega ela para a gente poder colocar dentro da nossa árvore de nós aqui. Eu vou mudar o nome dessa cena, instância.setName, e vou usar o contador para poder mudar esse nome. Primeiramente, nós vamos pegar o nome original da cena e nós queremos concatenar esse nome original o número do contador. Então, vem aqui e vou usar uma função chamada str. E essa função str pega vários valores e concatena eles com uma string. E eu vou colocar aqui contador. Ele vai pegar o nome da cena, o número contador e vai concatenar os dois como uma string, por isso que é str de string, e vai colocar como o nome da instância. Então aqui nós vamos colocar contador mais igual a 1, ou seja, contador vai receber contador mais 1, ou seja, ele vai ser adicionado de 1 toda vez que nós instanciarmos uma cena. E por último, por questão de facilidade, eu vou dar um return instância. Caso a pessoa que está usando nosso plugin queira uma referência a essa instância específica, por alguma razão, essa função instanciar vai retornar isso para ele. Agora vem aqui em Plugin Script e nós vamos adicionar ao nosso editor esse nosso novo tipo, que é o instanciador de cenas. E esse tipo que nós vamos adicionar, por isso existe um método chamado addCustomType. Aqui nós colocamos o nome do tipo, instanciador de cenas, que é o padrão, né? Todas as palavras juntas com as primeiras palavras em maiúsculo, é o padrão. A base, ou seja, o nó que ele estende, e eu vou colocar Node 2D, porque ele estende Node 2D, como vocês podem ver aqui. E um script para ele utilizar. Para isso nós vamos usar preload, e vamos colocar aqui o nome do script, que é instanciador de cenas.gd. Por último, um ícone, que nós vamos dar preload nele também e colocar o nome dele aqui, icon.png. Vamos fechar o parênteses. Preload significa que ele vai procurar esse arquivo, carregar ele dentro da memória para poder usar de argumento aqui dentro. Existe a função load e a preload, elas possuem diferenças no tempo e na forma com que você vai fazer esse carregamento. E para mais detalhes você vai querer olhar lá na documentação, mas por enquanto só saiba que ele está carregando esse script como um recurso dentro do editor e esse ícone também como um recurso. E em exit tree, afinal de contas, se nós estamos saindo do plugin, a gente precisa tirar esse custom node. Então remove custom type, na verdade. Instanciador de cenas. Só precisa colocar o nome. O enter tree vai rodar quando nós ativarmos o plugin e o exit tree vai rodar quando nós desativarmos o plugin, adicionando ou tirando esse nó diferente, esse nó customizado que nós estamos fazendo. E agora, esse nosso plugin já deve estar aparecendo aqui em configurações do projeto, plugins. Em instanciador de cenas, está aqui o nosso plugin. E em status está como inactive, not sure how to say that. E você vai clicar e mudar para active. Fechar. A mágica já aconteceu. Nós possuímos esse nó que acabamos de criar e, para ver isso acontecer, vem aqui no mais, procura por instanciador de cenas e voilá! O ícone que nós escolhemos está aqui. Você pode dar 2 cliques nele e adicionar aqui ao nosso projeto. Inclusive eu vou colocar ele aqui em cima para ele ser desenhado mais tarde, vai ter algumas coisas para desenhar por trás de tudo. Eu vou apertar W e arrastar ele para cá. Agora eu vou criar um script aqui dentro do root, adicionar script, criar. E aqui eu vou dar um getNode, instanciador de cenas, e nós vamos usar aquela nossa função instanciar. Agora, clica aqui no instanciador de cenas e vamos dar uma cena para ele instanciar. Aqui eu vou escolher em personagens jogador.tsn e vou arrastar para cá. Agora, aqui no instanciar, nós precisamos usar a função chamada addChild para colocar a nossa instância
como filho do nosso instanciador de cenas. Então aqui nós vamos colocar ela lá dentro. Tendo adicionado aqui o jogador como cena, quando nós darmos F5, teoricamente, nós vamos ter dois jogadores, um instanciado pelo nosso instanciador e o que já está aqui, F5, vamos ver a mágica acontecer, nós temos dois jogadores agora. Os dois pulam, os dois obedecem os mesmos comandos, são exatamente o mesmo nó, só que um deles está sem a arma, né? Naturalmente, instanciou só o jogador. Vou fechar aqui. Agora você vai notar que o nosso instanciador de cenas é invisível. Se eu selecionar outro nó, como por exemplo o jogador, ele fica completamente invisível aqui. Nós precisamos selecioná-lo para aparecer esse quadrinho laranja do editor para saber onde é que ele está. Para isso nós vamos colocar um placeholder, para isso que serve aquela imagem placeholder. Agora vem aqui no instanciador de cenas.gd, em cima nós vamos colocar também a variável tool. Aqui em ready eu vou criar um sprite, que vai ser do tipo sprite, não é mesmo? New. Vou criar uma texture, que vai ser a imagem carregada, né, do nosso placeholder, placeholder.png. Vou pegar essa texture e dar um set flags 0, que é o mesmo que tirar o filtro, como normalmente nós fazemos. E nós vamos colocar essa texture dentro do nosso sprite. Set texture, texture. Por último, vamos colocar esse nó como filho do nosso instanciador de cenas. Se você vier aqui, vai ver que não tem nada, mas se nós recarregarmos a cena, fecha, Ctrl Shift O, vamos recarregar, está aqui o nosso placeholder, mas nós temos um problema. Ele vai carregar tanto aqui quanto dentro do jogo. Se eu der F5, o nosso placeholder está ali também. Então nós precisamos saber de alguma forma se ele está dentro do jogo ou dentro do editor. Para isso, nós vamos usar um teste condicional que vai pegar o singleton, né, o objeto engine, e vai verificar se é um editor hint. Editor hint é para saber justamente se nós estamos rodando isso aqui dentro do editor ou se é no jogo em si. Então, se você vier aqui, tirar e recarregar a cena, vai estar aqui o nosso placeholder. Se você der F5 para rodar o jogo, não está ali mais. Um problema que nós vamos ter é que se nós alterarmos aqui o valor da cena, eu quero que fique a própria cena instanciada aqui, em vez desse sprite. Script, instanciador de cenas, e nós vamos testar para ver se cena é null ou se cena é um valor de cena mesmo. Então, if cena igual a null, se a cena for null, ou seja, não tem nenhuma cena carregada nesse nó, a gente vai carregar a sprite. Else, se não, existe uma cena lá, nós vamos add child cena.instance. Nós vamos pegar uma instância direta da cena e colocar ali. Eu digitei instance errado, é instance. Toma cuidado para digitar, crianças, eu digitei tudo muito errado aqui, add child cena.instance. Agora sim, se você vier e reabrir a cena, tá aqui a instância do nosso jogador. Agora é o seguinte, eu quero que quando eu mudo a variável, por exemplo, se eu mudar aqui e tirar, ele tire essa instância e coloque aquele S de novo. E quando eu colocar aqui de novo, ele volte para a instância do jogador. Então, para isso, nós vamos aproveitar aqui no instanciador de cenas da função setCena e vamos rodar esse código aqui. Para isso, eu vou colocar esse código dentro de uma função e eu vou chamar ela de atualizar. Exatamente esse código, então eu vou pegar if até aqui, colocar dentro do atualizar. Vou chamar esse atualizar aqui no ready e vou chamar esse atualizar dentro do setCena logo depois de atualizar o valor da cena. Agora, teoricamente, quando a gente mudar, ele aparece o S, e quando a gente mudar, ele aparece o jogador. Mas por que está ficando um em cima do outro? Porque cada vez ele está instanciando um novo objeto sem deletar os antigos. A gente vai ter que vir aqui, dentro do atualizar, vamos percorrer todos os filhos do instanciador de cenas, dessa forma aqui. For filho get children. E vamos dar um kiwi free nesses filhos. Get children é get children. E teoricamente, agora eu posso vir aqui, atualizar a cena. E nós temos apenas o jogador. Se eu tirar, nós temos apenas o S. E inclusive, se eu colocar aqui a cena do movimento plataforma, ele vai colocar a cena do movimento plataforma aqui. Essa e esse for tem que estar aqui dentro também. Vai rodar apenas se nós estivermos dentro do editor. Vou apagar aqui todo esse texto e dentro da nó root nós criamos um script, né, para poder fazer se instanciar. E aqui dentro nós vamos
pegar aqui o process if input.isActionJustPressed, colocar acima, porque nós não estamos usando ainda, eu vou instanciar aqui. Eu dei print para poder testar. Agora, sempre que a gente apertar para cima, ele vai criar um novo jogador lá dentro, porque nós temos aqui a cena jogador lá, F5. Se eu apertar para cima, ele cria um novo jogador, e se eu continuar apertando, ele vai continuar criando, e isso vai infinitamente o quanto eu quiser. E quanto mais jogadores, mais divertido. Olha só que legal mesmo. Nosso plugin está funcionando perfeitamente. Se você gostou, deixe o seu joinha, o seu comentário. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal se não tiver inscrito. Até a próxima e tchau!